Muito do que eu já ouvi você falando sobre Sete Além me lembra muito Umbral. Sim. Por exemplo, o Saulo Caldeirão falando de como, nas projeções astrais dele, ou até o Wagner Borges, como ele vê o umbral, que é muito do que você fala. Qual que é a inspiração que você acredita que a galera que conta essas histórias, ou até alguma que você já criou, tem no que é real mesmo, seja umbral, seja inferno, ou coisas... Cara, essa pergunta é excelente, porque assim, primeiro assim, o Saulo, cara, um abração pra ele, conheço também. Gente bonita. O Wagner, eu sou fã desde, assim, eu morava no Ipiranga, a gente ia ver, eu e meu pai lá, os cursos dele E assim, eu falo que eu sou muito empolgado nessa questão literária, mas eu não descarto que possa existir uma questão espiritualista forte nisso. Só que como eu não sou especialista, eu tento não trabalhar nisso. Eu dou minha teoria. Se você falar, pô, Luciano, Sete Além pode ser o inferno? Aí eu falo, eu acho que sim, acho que não. Eu tenho direito a falar, pô, o espírito da pessoa foi para Sete Além. Eu tenho esse direito como leigo. Eu talvez como leigo que conhece muitos relatos. Mas eu não tenho direito, por exemplo, de trazer o viés da Umbanda sobre Sete Além. Porque eu não sou um sacerdote ou um estudioso da Umbanda. Porém, eu vejo os espiritualistas falando, e o próprio Saulo Caldeirão já falou, ele já fez uma vez um vídeo, a gente até se adicionou ali e tal por conta desse vídeo, e me deixa meio chocado. Essa semana mesmo, muita gente ficou me marcando, me mandando um vídeo de uma mulher que ela é espiritualista, eu não conhecia ela, que ela usa aquelas varetas assim, e ela pergunta para os espíritos sobre Sete Além, e eles confirmam que existe e que é um lugar negativo. Tem um psicólogo no YouTube, que agora me fugiu o nome dele, que ele é um psicólogo espiritualista. Ele trata tanto na parte da psicologia, mas também faz ali, ele atende na terapia em outros tipos de corrente também. Ele disse que ele estava recebendo muitos adolescentes que estavam com medo de um tal de Sete Além. E ele não sabia o que era. Então ele conversou com, não é muitos, né? Mas ele conversou com 2 que falavam, eu tenho pesadelo direto com Sete Além, eu tenho medo de Sete Além. Ele anotou Sete Além. Aí ele foi pesquisar espiritualmente isso. E ele também faz projeciologia, viagem astral, desdobramento. Mas ele já tinha uma teoria. E aí ele falou, isso é a versão dele, e talvez seja muito parecido com o que o Wagner possa falar sobre Sete Além, é que sim, pode ter uma relação com uma zona umbralina, não o umbral em si. É que não existe o umbral, né? Existem zonas umbralinas, vários tipos, né? Mais e menos densos. E aí, Sete Além pode ser não um universo paralelo, mas um ambiente umbralino próximo que a gente acidentalmente acessa. Mas esse cara, ele levantou uma outra teoria. Ele falou que pode ser uma egrégora. De tanto a gente falar e dar energia, e os adolescentes, que são os que mais têm energia psíquica, é adolescente, sim, principalmente menina. A gente acabou criando Sete Além no astral. A gente criou graças a isso. Sim. E aí os espiritualistas falam assim, poxa, existem espíritos negativos aí, ou pelo menos voltados inicialmente ao mal, ignorantes e tal, que eles podem usar Sete Além como desculpa para agir. Então eles se vestem como seres de Sete Além e ameaçam almas inocentes usando Sete Além como tema. Isso é uma teoria que esse psicólogo deu. E faz Sete Além pro mal? Não pro mal, mas eles aproveitam que a gente tá com medo. Então os espíritos malignos dizem, o que esse povo tá com medo? Eles têm medo do diabo. Então o cara pega e aparece para você com um chifre. Ele não tem chifre, mas ele se aparece com capa, com, sei lá, vermelho. Então ele aproveita de um medo seu. E aí eles veem que a egrégora, em cima do Brasil aqui, tem uma egrégora muito forte de gente falando de um ambiente assim. Eles pegam aquela energia e plasmam aquela cidade. Eles plasmam Sete Além no astral. E aí ele foi. Diz esse psicólogo que ele visitou Sete Além no astral. E quando ele chegou lá, ele já sabia que era uma egrégora, então um ser chegou lá, você está em Sete Além, ele falou, meu filho, vocês plasmaram isso aqui é tijolo astral, não vem me enganando não. A mesma coisa aconteceu com o Slenderman, segundo esse cara. O Slenderman é uma criação humana, não sei se está a par dessa criatura. Não. No Reddit teve um concurso nos Estados Unidos faz alguns anos de quem criaria a melhor creepypasta usando fotos.
Aí um cara, ele juntou 2 fotos, e inclusive foto de parque de rua, assim, que tem crianças brincando, com balanço, essas coisas. Ele tirou foto daqueles parques e ele pôs lá atrás um ser bem alto, de terno, mas muito alto, assim, 2 metros. Photoshop. 3 metros de altura, magrão, sem rosto, com os tentáculos e de terno. E aí você era obrigado não só a pôr a foto, como inventar a história. Ele inventou o Slender Man, que é o homem magro, e ele pega pessoas e leva para não sei o que. Ele inventou uma teoria lá, mas tudo isso era um concurso, e ele ganhou o concurso. E ele é dono da marca Slenderman, ele registrou até. Só que isso saiu do controle dele. Apesar dele ter os direitos, até já saiu o filme que ele criou, inclusive, e é uma porcaria o filme. Cara, é um lixo. Ela riu porque já assistiu. É muito ruim. E isso aí bombou demais, cara. Porque a galera começou a contar histórias de Slenderman. Na internet tem muita gente que viu o Slenderman. Também se identificou. Nossa, essa imagem eu já vi. E aí, esse cara que se desdobrou falou que ele já encontrou espíritos que falam: eu sou o Slenderman. Ele fala: você não é. Você tá aproveitando a egrégora para apavorar espíritos inocentes. Pode crer. Entendeu? Isso é engraçado. E aí faz muito sentido, faz mais sentido do que ter tudo isso, né? Por que teria um ser como Slender, um ser como... Não, é mais fácil ter seres, espíritos neutros ali que se moldam de acordo com medo. Você acredita em projeção astral? Acredito. Já teve alguma? Eu tenho um canal sobre isso, que é o Detetive Astral. Olha só, não sabia não. Detetive Astral é um cara chamado Cristiano Lecour, que desde os 13 anos ele faz viagem astral. Hoje ele tem 40 anos. Nasceu em 85, então vai fazer 41. E ele aprendeu a fazer viagem astral na escola. Olha que engraçado. Ele era o esportista da escola, jogava bola, era aquele cara nos anos 90, né, mais ou menos, comecinho ali. Era o cara mais ativo, tal, não gostava de estudar e ele tinha um problema de saúde. Não era de saúde, mas quase. Ele bebia. Novinho, imagina, você adolescente, os pais iam dormir, ele ia lá na vodka do pai dele e bebia, ele era alcoólatra. Aí um dia, todos os alunos que estudavam naquela escola, de quinta-feira, saíam 10h35. E não tinha para onde ir, porque era escola particular, então eles tinham que ficar na escola ou ir embora de perua. Uhum. Como ele ficava na escola, a escola inventou uma aula extra para segurar os alunos. E você tinha que escolher ou educação física ou aula de redação criativa. Qual que você acha que ele escolheu? Educação física. Todo mundo escolheu. Só que aí no dia de anotar lá o nome, veio a professora de redação criativa e falou assim: você, vão fazer comigo a aula. E eles: não, eu quero fazer educação física. Aí ela chamou ele de canto e falou assim: se você fizer a minha aula, eu resolvo o seu problema de bebida. Ele falou: eu nunca contei pra ninguém meu problema de bebida, como ela sabe. E ela falou isso, o problema de cada um desses 4 alunos, ela falou: o seu problema eu resolvo, o seu problema, que ele não sabe qual é, porque era particular de cada um. Uhum. Ele começou a fazer essa aula de redação, e ela nunca deu aula de redação. Ela fazia, primeiro, antes de começar a aula, ela chamava um aluno, então ela falava: vem aqui, voa aí pra gente ver. Aí o moleque: quê? Voa? Pula aí, voa. O moleque ficava tentando pular, não voava, claro. Aí ela chamava outro e falava: atravessa a parede. O moleque: atravessa a parede. Aí tentava, não conseguia. Aí depois ela dava aula de redação. Ela fazia isso todas as aulas. Ele disse que um dia ele estava lá na aula dela, a professora Amélia. Ela chamou uma amiga lá, que estudava lá nessa sala, um dos 4 que ficavam: Júlia, voa aí. A menina pulou e começou a voar. Todo mundo ficou assim, ó. Ela tá voando, como assim? Aí a professora: todo mundo aqui, se quiser, pode voar. Começaram a voar, ela falou assim: vocês lembram de ter vindo hoje na aula? Ele pensou e falou, ficou arrepiado. Ele falou: eu não lembro de ter vindo na aula. Ela: porque vocês não vieram, vocês estão na cama dormindo. Vocês não estão na escola. Uhum. A gente tá junto no astral. Aí, a partir daí, eles começaram. Quando ele no dia seguinte ele acordou e falou: não, foi um sonho. Chegou na escola, já estava todo mundo reunido lá, o grupinho assim: você lembra? Você lembra? Isso. E aí ela começou a ensinar. Uhum. E aí ele foi contando o que aconteceu, mas isso aí eu parei um pouco de trabalhar esse canal, porque não dá tempo, cara. Então o canal tá parado, os relatos chegam, é o relato de uma única pessoa, eu escrevo, eu mudo, né? Porque o cara não é escritor, não sabe, ele só conta. E aí eu vou contando, floreando um pouco, ali eu posso, que ele deixa eu florear um pouco os detalhes e tal. E
Hoje ele tem 40 anos, eu tô na idade de 15 anos dele. É quase Harry Potter, porque cada ano ele conta um rolo que ele aprendeu. Pô, Luciano, esse ano eu fui fazer tal coisa, tal, e aí eu vou relatando. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, saiba muito mais sobre histórias de Sete Além, histórias de horror, histórias de terror com Luciano Milite. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!